Começa agora Evangelho Online. Um programa da Igreja Presbiteriana de Orlândia. Muito bem, amigos do Orlândia Online, estamos mais uma vez iniciando mais um programa Evangelho Online. Nosso tema de hoje, o tema da nossa breve mensagem, é o Evangelho da Reconciliação. O texto que usaremos é 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 até o verso 20. Se você tiver tempo, já deixa sua Bíblia aberta nesses versículos. Já pode ir dando a lida enquanto nós vamos passar para alguns anúncios agora do programa Verdade e Vida. Até mais. O programa Verdade e Vida é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Orlândia. Igreja Presbiteriana de Orlândia, venha participar conosco. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 20, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, uma igreja que ele havia plantado na sua segunda viagem missionária. Paulo plantou essa igreja até de uma forma muito rápida. Foi em 1 ano e meio ele já havia organizado essa igreja aqui de Corinto. E uma das suas viagens agora, juntamente com Timóteo, ele envia uma carta aos Coríntios falando do Evangelho da Reconciliação. E no verso 18, a primeira coisa que Paulo destaca no Evangelho da Reconciliação é que tudo provém de Deus. Ele diz, ora, tudo provém de Deus. Paulo está aqui usando uma figura teocrática, sua mensagem é teocrática. É o centro da sua mensagem a Deus. Deus tomou a atitude da reconciliação. Em toda a Bíblia nós vemos Deus agindo. Em Gênesis 1, primeiro versículo de Gênesis, Deus já começa agindo. O verbo do primeiro versículo, criou, já mostra um Deus em ação. Um Deus que já está agindo mesmo antes da humanidade ter sido criada. Tudo o que acontece, tudo o que tudo o que está acontecendo provém de Deus. E Gênesis anda ali 2 capítulos somente, mas no terceiro capítulo esse mesmo Deus que havia tomado a atitude de criar o homem, o único ser à sua imagem e semelhança, esse homem, numa atitude de rebeldia contra o seu Deus, se revolta, quer se tornar independente desse Deus que o havia criado. E então esse homem cai em pecado e esse homem se separa desse Deus. E o Evangelho da Reconciliação fala de um Deus que, mesmo depois de estar separado do homem, de ser ofendido pelo homem, Ele é o Deus que toma a atitude de reconciliar-se, mesmo sendo Ele a parte ofendida no caso. E o segundo ponto importante e central dessa mensagem de Paulo é o que ele diz no verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus foi ofendido, mas mesmo assim Ele toma a atitude de Ele mesmo se tornar homem, se tornar carne, como diz lá em João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele mesmo toma essa forma humana e paga na cruz os nossos pecados, para que a culpa que tivemos diante dele, para que então nós pudéssemos novamente nos achegar diante dele e passarmos de inimigos para amigos, de órfãos para filhos. Ao chegarmos na frente de um juiz, a nossa atitude, a atitude dele,
é olhar para a lei e agir, nos dar a pena de acordo com o crime que cometemos. O juiz ele sempre estará olhando a lei para aplicá-la de acordo com o crime que nós cometemos. E isso é absurdo, essa mensagem do Evangelho, porque Deus não nos olha como cumpridores da lei, como cumpridores do que Ele mandou, ordenou que nós fizéssemos, porque a Bíblia diz que cada um de nós é pecador, cada um de nós não tem a mínima condição de se achegar diante de Deus por nossa vontade própria. Por isso Ele mesmo, Deus, sabendo disso, Ele mesmo vai até a cruz, paga os nossos pecados, morre em nosso lugar, para que esse relacionamento quebrado lá no Éden fosse reatado novamente. Esse é o Evangelho da reconciliação, sendo a atitude tomada de Deus e sendo cumprida em Cristo Jesus. Mas Paulo continua dizendo no verso 20 assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixador é aquele diplomata encarregado de representar um país em qualquer lugar do mundo. O embaixador do Brasil, ele na Inglaterra, ele tem que falar em nome do Brasil, ele tem que representar o Brasil no país onde ele estiver. Se ele não fizer isso, ele não é embaixador. Se o embaixador americano aqui no Brasil não representar os interesses americanos, ele não é um embaixador americano. E Paulo usa essa imagem do embaixador porque é exatamente isso que nós somos a partir do momento que Cristo nos reconciliou com Deus. Ele não somente nos reconcilia, como ele diz e nos ordena para que nós vamos e anunciemos essa mensagem às outras pessoas que precisam ouvir. Ser embaixador é falar desse evangelho da reconciliação a todos os que necessitam ouvir. Paulo plantou várias e dezenas de igrejas pelo mundo afora pregando o evangelho da reconciliação. E a nossa obrigação como pessoas que agora são salvas, são reconciliadas, é anunciar essa mensagem a todos os que necessitam ouvi-la, a todo o mundo. Ele diz que essa mensagem está aberta a todo mundo. E isso é o que eu estou fazendo agora. Isso é o que todas as igrejas evangélicas e denominações evangélicas devem fazer, anunciar, ser embaixador de Jesus Cristo, para que você que ainda não conhece esse Deus, abrace esse amor que Ele está oferecendo de forma gratuita, porque não custa nada, o evangelho da reconciliação é de graça. Toda atitude que deveria ser tomada, já foi tomada por Deus e consumada em Jesus Cristo. Você não precisa fazer nada para entrar nesses braços de Jesus e aceitar essa reconciliação novamente. Basta você aceitá-lo como seu Salvador e tornar-se um filho, não mais uma pessoa órfã que não tem um Deus como Pai, mas sim um filho que agora está em comunhão com seu Deus, está em comunhão da forma como Deus sempre quis que nós estivéssemos com Ele. Esse é o Evangelho da Reconciliação e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Você assistiu Evangelho Online. Um programa da Igreja Presbiteriana de Orlândia.